poderosas, sejam bem-vindas a mais um dia do nosso desafio. Hoje nós estamos no 4º dia da 9ª semana. O tema de hoje é: não corra na frente. Amém? No estudo de ontem nós vimos, a importância de entrar em ação. Nós vimos que nós precisamos entrar em ação, porque a fé sem ação é morta. Então hoje nós vamos ver aqui que nós não podemos correr na frente. Talvez você é uma pessoa daquelas que precisam, ou melhor, que estão sempre entrando em ação. Daquelas que chegam, resolvem as coisas, que é dotada talvez de um espírito de liderança, que chega e já vai resolvendo as coisas. Eu digo para você que hoje nós vamos falar de uma mulher, e o nome dela é Rebeca. Rebeca, ela entra em cena em Gênesis 24. E quando ela entra em cena, ela começa a mexer nas coisas e fazer as coisas acontecer. Rebeca, quando ela entra em cena, ela chega e aí ela entra em ação, como nós aprendemos ontem. Ela entra em ação. Por quê? Porque Abraão pediu para o seu servo para que ele fosse em busca, viajar, para encontrar a esposa de Isaac. E então, o servo de Abraão encontra quem? Rebeca. E aí, quando ele encontra Rebeca, ele pede ela água para beber. E aí, em Gênesis 24, 18, nós vemos que ela rapidamente abaixou o pote e o segurou enquanto ele bebia. Então Rebeca deu a ele de beber, deu ao servo de Abraão de beber. E não só ao servo, ela também se voluntariou para buscar água o suficiente para todos os camelos que estavam ali no meio daquela comitiva. Olha só, Rebeca, então, ela buscou água para os camelos. E além dela servir o servo de Abraão, ela também buscou água. E não foi pouca água, não. É cerca de, em média, 100 galões de água, pelo menos uns 100 galões de água ela buscou. Ela ia e voltava mais ou menos 100 vezes para dar de beber para todos aqueles camelos. Os jarros de água que as mulheres carregavam naquela época eram grandes, o suficiente para conter água para um dia inteiro. Ainda assim, em Gênesis capítulo 24, versículo 20 diz que ainda assim ela correu várias vezes ao poço a fim de tirar água para todos os camelos. Nós precisamos admitir que Rebeca era uma mulher de coragem e com o espírito disposto. Rebeca, ela tinha disposição, porque além dela servir ao servo de Abraão, ela também serviu água para todos os camelos. Olha que nós lemos que ela correu várias vezes ao poço. Ela foi e voltou ao poço até que os camelos se saciassem. Então ela deu a eles de beber. Isso nós vemos a disposição. E nós temos que aprender que a mulher poderosa, ela precisa estar disposta. Ela precisa estar disposta a entrar em ação, como nós vimos ontem. Rebeca então prontamente convidou o servo e a sua caravana para passar a noite ali. Assim, quando eles estavam ali passando a noite, ele fez a ela a proposta de casamento em nome de Isaac. E o que Rebequinha fez? Aceitou. Ela aceitou na mesma hora. E então, ela agora aceita a proposta para ser a mulher de Isaac. Então, nós vimos aqui que ela era uma mulher de ação. E até agora, tudo o que ela fez funcionou em seu favor. Ela deu água
ela serviu o servo, serviu o camelo e agora oferece para eles acamparem durante aquela noite e ainda por cima agora ela é pedida em casamento. Então ela foi oferecida a casamento para Isaac. Então nós vemos aqui que tudo que ela fez até agora funcionou em seu favor. Tudo até esse momento pareceu estar em perfeita harmonia com o plano de Deus. Contudo, depois chegou um tempo na vida dela em que esse de se apressar colocou ela em problemas, porque ela correu na frente de Deus. Então, em algum momento da história de Rebeca, ela correu na frente de Deus. Ela agiu e ela agiu antes de Deus. Ela agiu sem paciência, ela se apressou, ela correu na frente dos planos de Deus e agora nós vamos ver que situação foi essa que aconteceu. Rebeca, então ela fica grávida e ela fica grávida de gêmeos, que é Esaú e Jacó. E então Deus, ele falou especificamente para ela que Jacó era o herdeiro escolhido, mesmo que Esaú fosse o primogênito. O que acontece? Naquela época, o primogênito, ele era legalmente instituído o herdeiro das bênçãos e também das bênçãos espirituais e também das bênçãos materiais. Então Esaú, ele era o que receberia as bênçãos por direito. Mas Deus havia falado para ela de maneira específica que Jacó receberia essa bênção. E aí, diante dessa situação, o que fazer? Então, nós vimos aqui em Gênesis, você pode ler essa história na sua casa em Gênesis, capítulo, a partir do 24 que começa a história. Gênesis 25, 23, nós vimos isso. Então, ela o quê? Não soube reconhecer o plano de Deus. Por quê? Porque ela agora começou a entrar em pânico. Rebeca agora começou a entrar em desespero. Por quê? Porque ela não soube esperar o tempo de Deus. Ela não soube esperar o plano de Deus. Por quê? Porque quando Isaac se preparava para abençoar Esaú, Isaac já estava velho. Agora ele vai abençoar Esaú com a bênção da primogenitura. E então Rebeca entra em ação. Você pode ler Gênesis, capítulo 27, do 1 ao 40, que você vai entender tudo isso, porque nós não vamos entrar no detalhe aqui de toda a história na leitura da Bíblia, mas você pode ler aí na sua casa. Então, em Gênesis 27, do 1 ao 40, reconta o esquema ali, conta ali para você o esquema elaborado por Rebeca. Por quê? Porque agora Rebeca, ela engana o seu marido a fim de abençoar o seu filho Jacó. Ela trama, e a trama dela deu sucesso. A trama dela deu certo. Por quê? Rebeca, mais uma vez, deu um jeitinho de fazer as coisas acontecer. Leia aí que você vai entender o que ela fez, o que ela tramou. Eu não vou contar para vocês, vou deixar vocês com essa pulguinha atrás da orelha para você descobrir o que aconteceu. Se você já sabe, amém. Mas para quem não sabe, faça essa leitura. Então ela deu jeitinho brasileiro, ela deu jeitinho com que as coisas acontecessem, para que o plano que ela tinha executado acontecesse. Infelizmente, algo que aconteceu aqui, Rebeca, ela se apoiou nos seus próprios recursos, ela se apoiou na sua própria inteligência e ao invés de se voltar para Deus, por correr à frente de Deus, Rebeca fez Jacó passar por grande parte da sua vida na correria, em fuga. Ela nunca mais viu seu filho e a família toda ficou permanentemente dilacerada. Então, quando nós tentamos resolver as coisas do nosso jeito, ao invés
de irmos para onde Deus nos direcionou, o que acontece? Nós trazemos para nós dor, sofrimento. Quando nós passamos à frente de Deus, a única coisa que nós colhemos é dor, sofrimento. E o mais ruim de tudo isso é que isso não só nos afeta. Por quê? Afetou a Rebeca, mas também afetou o seu filho Jacó, porque agora ele passou a se esconder, ele passou a fugir. Então, o plano dela, ao passar à frente de Deus, por mais que parecia ter dado certo, teve fracasso, porque agora ela recebeu como colheita daquilo que ela plantou, uma família dilacerada. Então Rebeca respondeu àquela situação no modo da crise. Ela disse a Jacó: que a maldição caia sobre mim, meu filho. Faça exatamente o que eu disse. Vá e traga os cabritos para mim. Gênesis 27:13 é onde ela diz isso. Então ela agiu com base no seu senso de pânico. Como eu disse, ela entrou em pânico. Por quê? Porque agora Isaac ia dar a bênção para Esaú. Então ela não compreendeu o tempo de Deus. Ela não compreendeu a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é uma crise. O plano de Deus é eterno e vai cumprir imediatamente no tempo dele. Então nós não podemos entrar em ação querendo dar um jeitinho, querendo falar: Deus, deixa eu dar uma forcinha para você aqui, querido, deixa eu te ensinar como se faz as coisas. Nós já falamos a respeito disso, que nós não podemos dar jeitinho, que nós não podemos fazer as coisas com as nossas próprias mãos, porque quando nós fazemos isso, nós vemos aqui pela vida de Rebeca, pela história de Rebeca, que quando nós fazemos isso, nós estamos trazendo fracasso para nossa vida. Então, ela não esperou que Deus fizesse as coisas acontecerem. Ela deu jeitinho. Ela se julgou perfeitamente capaz de fazer isso por conta própria. Nós não sabemos de que maneira que Deus ia cumprir isso aqui não, gente. Nós não sabemos como Deus teria feito para Jacó herdar a bênção. Mas nós sabemos que os propósitos de Deus permanecem de pé e que em seu tempo ele garantiria a bênção de Jacó. Se Deus prometeu, nós temos a certeza que vai cumprir. Não importa os meios, não importa a forma com que Deus vai fazer. Uma coisa nós temos a certeza que vai acontecer. E nós não sabemos aqui como Deus ia fazer isso, porque as coisas de Deus realmente não têm explicação. Mas se Rebeca estivesse esperando o tempo de Deus, se ela estivesse esperando o tempo de Deus, e talvez você também tenha alguma situação na sua vida que você pensa: se eu tivesse esperado o tempo de Deus, isso não teria acontecido. Se eu não tivesse passado na frente de Deus, isso não teria acontecido. E às vezes isso acontece conosco também. Nós passamos na frente de Deus, sabe? Se eu tivesse esperado mais um pouco para mim entrar no relacionamento. Se eu tivesse esperado mais um pouquinho. Se eu não tivesse tentado fazer as coisas do meu próprio jeito. Então nós vimos aqui esse exemplo claro que Deus, quando Ele promete, Ele vai fazer, e nós não precisamos de dar o nosso jeitinho. De uma coisa nós poderíamos ter certeza, que se ela não tivesse passado na frente de Deus, Deus iria cumprir a promessa, e não ia cumprir a promessa com mentiras como ela fez. Deus não ia cumprir a promessa por meio dessas coisas. As coisas teriam acontecido da maneira de Deus, do jeito de Deus. Então, ela agora com mentira tenta alcançar a promessa que Deus fez. Com mentira, ela tenta dar um jeitinho para que as coisas acontecessem. Nós sabemos disso. Em Provérbios, capítulo 10, 22, diz que a bênção do Senhor traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. Rebeca, ela trouxe uma enorme dor de cabeça para si mesma e para a sua família ao correr à frente de Deus e tentar resolver as coisas das suas próprias mãos, do seu próprio jeito.
E você? Talvez Deus tenha lhe feito uma promessa específica. Talvez durante uma oração ou por meio da sua palavra. No entanto, ao invés de esperar por ele e pelo cumprimento da sua promessa do jeito dele e no tempo dele, você correu na frente. E a verdade é, bagunçou tudo. Porque quando a gente corre na frente de Deus, a gente bagunça tudo. A gente bagunça tudo. Eu não sei você, mas eu já baguncei tudo. Eu já corri na frente de Deus e o que eu tive de consequências, ai meu Deus. Por mais que às vezes a motivação seja certa, como nós já falamos, por mais que às vezes a intenção do coração seja a melhor possível, nós não podemos correr à frente de Deus, mesmo que os objetivos estejam em concordância com a vontade de Deus, mesmo que os objetivos sejam, Deus me prometeu isso vai acontecer, nós não podemos ir à frente de Deus. Por quê? Porque se nós fazemos isso, Deus retém as suas bênçãos. E por quê? Porque eu estou correndo à frente dele. E aí, você está correndo na frente de Deus? Ou você está confiando completamente naquele que prometeu cuidar de todos os detalhes? Você já teve alguma experiência que você correu na frente de Deus? É muito comum nós termos esse tipo de experiência. Por quê? Porque às vezes, como nós aprendemos aqui hoje, às vezes a gente quer dar o nosso jeitinho, porque a gente acha que Deus está demorando, a gente acha que Deus está precisando da nossa forcinha, e nós não podemos fazer isso, porque isso traz consequências ruins para a nossa vida. Então nós precisamos esperar o tempo de Deus e crer que Ele sabe exatamente o que é melhor para nós. Nós precisamos acreditar que Deus é o nosso protetor. Não corra na frente de Deus. Espere pacientemente que Ele resolva os detalhes que Ele prometeu. Nós não precisamos de mentira, nós não precisamos de engano, nós não precisamos de nada disso. Nós só precisamos de nos dispor no Senhor, porque o Senhor é o Deus que realiza a sua obra por meio de nós e intermédio de nós. Amém? Vamos às nossas perguntas. Pergunta número 1. O que você aprendeu sobre Rebeca e sobre a maneira como ela reagiu ao servo Abraão? Pergunta número 2. A personalidade de tomar a frente que Rebeca possuía trabalhou em concordância com o plano de Deus? Sim ou não? Explique. Pergunta número 3. O que Deus revelou a Rebeca a respeito de seus filhos? Pergunta número 4. Rebeca estava certa ou errada de ficar chateada quando viu seu marido se preparando para abençoar Esaú? Em que ela estaria pensando naquele momento? Pergunta número 5 agora. Rebeca tinha em mente o final certo da história. Contudo, os fins justificaram os meios? Sim ou não? Deus já havia feito a promessa. Você acha que o fato dela ter tentado facilitar, ela deveria ter feito isso? Sim ou não? Justifique aí. Pergunta número 6. As preocupações de Rebeca foram justificadas, mas como ela poderia ter expressado essas preocupações de modo diferente? O que você acha que ela poderia ter feito ao invés de ter passado na frente de Deus? Pergunta número 7 agora. Você já correu na frente de Deus? Qual foi o resultado? Pergunta número 8. Há alguma situação na qual Deus lhe prometeu algo, mas você já está ficando impaciente? Você está correndo na frente dele agora ou você está sendo tentada a correr? Descreva a promessa e por que você sente que Deus talvez precise da sua ajuda para apressar um pouco as coisas? Pergunta número 9. Como você deveria lidar com essa situação de um jeito diferente? Por exemplo, ao invés de resolver as coisas do seu próprio jeito.
Como você pode lidar com essa situação que você aí descreveu na pergunta número 8? E pergunta número 10. Qual é a principal lição que você aprendeu no estudo de hoje? Um beijo, meninas, mulheres poderosas. Amanhã nós vamos para o 5º dia da nossa 9ª semana, porque está chegando a nossa 10ª semana. Em nome de Jesus, nós vamos juntas até o final. Beijos, até mais!